Américas no ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código Vida Record e ganhe uma consultoria grátis. Brasileira de 70 anos é condenada à prisão por tráfico de drogas ao lado de escola em Connecticut. Harvard entrega medalha póstuma à vereadora Marielle Franco por liderança negra e impacto global. Governo do Rio de Janeiro recebe apoio dos Estados Unidos contra o crime, mas é acusado de atentar contra a soberania nacional. Brasileira recebe Nobel de Agricultura em Iowa por soluções que reduzem agrotóxicos. E você vai ver quem é o brasileiro eleito um dos homens mais bonitos do mundo em uma competição internacional. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. A Justiça de Danbury, em Connecticut, condenou uma brasileira de 70 anos à prisão por venda ilegal de drogas em uma área escolar. Vera Lúcia Ribeiro Menezes vai cumprir 6 anos de prisão e mais 3 anos em liberdade condicional. A brasileira de 70 anos foi presa vendendo drogas, álcool e cigarros no apartamento em que morava, ao lado de uma escola de educação infantil. Vera Lúcia foi levada à justiça pelo longo histórico criminal envolvendo atividades ilícitas. Ela já foi detida em 2018, 2020, 2024 e 2 vezes em abril deste ano. A brasileira de 70 anos foi encaminhada para o York Correctional Institution para cumprir a sentença. Atenção, comunidade da Califórnia. Uma família está pedindo ajuda para encontrar um brasileiro desaparecido em Los Angeles. Tassiano Jorge Ferreira da Silva, de 34 anos, está sumido há 1 mês. O último contato dele foi com a mãe, que mora no Brasil, no dia 5 de setembro. A família disse que o brasileiro estava enfrentando dificuldades financeiras e também estava com medo de ser detido pelo ICE. Os parentes pedem ajuda da comunidade por informações ou notícias de Tassiano. E a Universidade de Harvard, uma das mais prestigiadas do mundo, homenageou Marielle Franco com uma medalha para lideranças negras de impacto global. A socióloga, ativista e vereadora foi a primeira brasileira da história a receber esse reconhecimento internacional póstumo da universidade. Welcome to all of you to this celebration of Marielle Franco's extraordinary life. A medalha Veuve de Bois foi entregue pelo Centro de Pesquisa Afro-Americana de Harvard em reconhecimento à trajetória de Marielle como socióloga, vereadora e defensora dos direitos humanos. A premiação foi feita em Boston, com a presença de lideranças negras de vários países e de membros do Instituto Marielle do Brasil. Marielle Franco is life. You cannot kill life. Marielle foi assassinada em 2018 no Rio de Janeiro e se tornou símbolo internacional de resistência. Segundo os organizadores, a homenagem é um ato de memória e justiça que vai ficar eternizado na história. Marielle foi a primeira brasileira a receber a honraria. These, my friends, are the reasons. This is why the first Brazilian person to ever receive the W.E.B. Du Bois Medal is and could only be our Marielle Franco. A gente muda de assunto para falar de uma nova polêmica envolvendo o Brasil e também os Estados Unidos, que está dividindo muito as opiniões. O governo do Rio de Janeiro recebeu uma carta da Casa Branca oferecendo ajuda para combater a criminalidade. E o Estado carioca, em resposta, repassou dados confidenciais para o governo dos Estados Unidos. A reportagem é do Eliseu Caetano. Na carta, os Estados Unidos oferecem apoio técnico e compartilhamento de informações de inteligência para ajudar no combate ao crime organizado e ao tráfico de armas. A proposta surge depois da mega operação policial realizada na semana passada, considerada a mais letal da história do Rio, que aconteceu nos morros do Alemão e do Complexo da Penha. A ação policial deixou mais de 100 mortos, centenas de feridos e suscitou críticas de organizações de direitos humanos. O Itamaraty criticou a oferta americana, disse que não foi informado oficialmente dessa carta
e que está avaliando se o Rio tem autonomia para negociar diretamente com os Estados Unidos. O governador fluminense Cláudio Castro já entregou aos Estados Unidos um relatório sobre o avanço das facções no território e pediu a classificação do Comando Vermelho e do PCC como organizações terroristas. Em resposta, o líder do PT na Câmara, o deputado Lindenberg Faria, pediu ao Supremo Tribunal a abertura de um inquérito contra o governador do Rio de Janeiro por crimes de atentado à soberania nacional e espionagem. O que o governador do Rio fez, na verdade, foi buscar uma cooperação nacional na área da segurança pública, que é algo que qualquer estado faz. O crime organizado hoje ele não é mais um problema local, apenas do Rio de Janeiro. É um fenômeno transnacional. E o tráfico de armas e de drogas, ele ultrapassa as fronteiras. Inclusive, muitas dessas armas, elas vêm de fora. Vejam, o Itamaraty ele deveria estar liderando esse diálogo, e não apenas criticando ele. A seguir, tarifas comerciais para países parceiros como o Brasil começam a ser julgadas pela Suprema Corte. E ainda, shutdown, os senadores negociam acordo para reabrir o governo após 36 dias de paralisação. Américas no ar. Oferecimento EasyPag. Compra inteligente para imigrantes. iPhone desbloqueado, parcelado, só com passaporte. Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. As eleições municipais e estaduais que foram realizadas ontem aqui nos Estados Unidos foram interpretadas como um recado direto ao governo de Donald Trump. Os democratas venceram em estados estratégicos e impuseram derrotas duras aos republicanos, especialmente em Nova York. Na maior cidade do país, o socialista democrata Zohran Mamdani, de 34 anos, foi eleito prefeito em uma eleição histórica. Ele se tornou o primeiro muçulmano e o mais jovem em um século a liderar Nova York. Imigrante nascido na Uganda, Mamdani foi visto por analistas como símbolo da rejeição a diversas políticas de Trump e também ao Partido Republicano. Em seu discurso, Mamdani afirmou: Nova York continuará sendo uma cidade de imigrantes, uma cidade construída por imigrantes, impulsionada por imigrantes e, a partir desta noite, liderada por um imigrante. Além da capital financeira do país, os democratas também conquistaram a liderança dos governos da Virgínia e de Nova Jersey, além de ampliar cadeiras na Pensilvânia e Ohio. A derrota republicana nas urnas levantou dúvidas sobre a força de Trump e de seu partido nas eleições legislativas de meio mandato em 2026. Em resposta, o presidente Trump sugeriu que o recente shutdown do governo pode ter influenciado os resultados negativos e afirmou que os republicanos só não ganharam as eleições porque o nome dele não estava nas cédulas. Para os especialistas, a vitória democrata nas urnas mostra um sinal claro de desgaste do Partido Republicano. A eleição dele se dá numa campanha fortemente centrada na ideia de custo de vida, né? Ele vai dialogar bastante com algumas pautas que vão afetar diretamente a classe média, diretamente a classe trabalhadora. É um político muito carismático, um político bastante conectado com o público jovem, até por ser jovem, está muito presente nas redes sociais, e aí especialmente numa rede específica, que é o TikTok, né? Conhecido como o candidato TikToker. E embora ele não represente uma ameaça diretamente ao governo Trump no momento, a ascensão dele sinaliza um alerta tanto para os republicanos quanto para os democratas. Assim, a necessidade de renovar suas estratégias e a necessidade de diversificar as candidaturas para as próximas eleições. O Mamdani ele representa um novo perfil de liderança. Ele é o grande símbolo que emerge dessas eleições, no sentido de trazer uma liderança mais próxima das realidades urbanas, mais popular e uma liderança que tende a se colocar como menos ideológica. Por óbvio, ele ainda precisa se consolidar dentro do próprio Partido Democrata, né? Ele é bastante novo no partido, mas ele já é visto como uma expressão de um novo momento político. Em Washington, D.C., a Suprema Corte norte-americana começou hoje a julgar as tarifas comerciais de Donald Trump. Os juízes vão decidir se o governo agiu dentro da lei ao taxar países parceiros como o Brasil. A reportagem é do Matias Brotero. Durante mais de 2 horas, os juízes questionaram o advogado que representa o governo. Entre essas dúvidas, a justiça quer entender se a imposição dessas tarifas não deveria ter sido papel do Congresso americano.
Representantes de empresas e de 12 estados americanos, governados principalmente por líderes da oposição, argumentam que Trump não poderia ter anunciado as taxas. Desde que assumiu o cargo, o republicano aplicou tarifas de importação a diversos parceiros comerciais. O Brasil foi taxado em 50% nos produtos exportados aos Estados Unidos. Se a decisão final for desfavorável ao presidente, o governo pode ter de reembolsar parte dos bilhões de dólares arrecadados com os tributos. Ainda não há prazo para uma decisão. O shutdown bateu hoje recorde e se tornou o mais longo da história dos Estados Unidos, 36 dias. Mas o Senado sinalizou para um possível acordo. Parlamentares dos dois partidos estão negociando uma solução temporária para reabrir o governo e adiar a votação sobre os subsídios do Obamacare. Alguns democratas dizem que essa proposta é insuficiente, mas pelo menos 12 senadores do partido já teriam sinalizado apoio. Se os republicanos concordarem, o plano pode ser aprovado ainda esta semana, encerrando a paralisação. E no Oriente Médio, Israel descobriu um depósito repleto de armas e equipamentos explosivos do Hamas. O governo de Jerusalém também confirmou a morte de mais um terrorista do grupo. Vitor La Regina tem as informações. Israel anunciou hoje que o terrorista responsável por manter 6 reféns em cativeiro na faixa de Gaza foi morto na semana passada. Segundo o exército israelense, Zaid Zak al-Hadi foi eliminado em um bombardeio que foi uma resposta a um ataque do Hamas que violou o cessar-fogo. Dos 6 reféns mantidos pelo terrorista, 5 foram libertados no mês passado. Um deles, Maxim Herkin, revelou em entrevista ter sido espancado pelos sequestradores em pelo menos 5 ocasiões no cativeiro. Hoje, as tropas israelenses na faixa de Gaza apreenderam um depósito repleto de armas e equipamentos explosivos do Hamas. Agora à noite, o grupo terrorista entregou mais um corpo às autoridades israelenses que vão fazer o trabalho de identificação. 7 reféns mortos ainda não foram devolvidos desde o início do cessar-fogo. Na madrugada de hoje, Israel identificou o corpo do sargento Itai Chen, que foi entregue na noite de ontem. Chen, que também tinha nacionalidade americana, foi morto e sequestrado em combate contra os terroristas que invadiram Israel em outubro de 2023. De Tel Aviv, Vitor La Regina para o Américas no Ar. No próximo bloco, brasileira recebe Nobel da Agricultura em Iowa por soluções que reduzem agrotóxicos. E mais, estudo aponta risco cardíaco com uso prolongado de melatonina, que é o suplemento popular para dormir. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteramericas.com e inscreva-se já. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECORD e ganhe uma consultoria grátis. Uma brasileira recebeu um reconhecimento internacional por soluções biológicas que reduziram agrotóxicos e aumentaram a produtividade no setor agrícola. Ela ganhou o World Food Prize de 2025 em Iowa. Esse prêmio é considerado o Nobel da Agricultura. A engenheira agrônoma e microbiologista Mariângela Hungria recebeu o prêmio em uma cerimônia em Iowa, com a presença de líderes mundiais nas áreas de ciência, nutrição, filantropia e agricultura. A brasileira é pesquisadora há mais de 40 anos da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária vinculada ao governo brasileiro. Ela venceu o Nobel da Agricultura e recebeu $500 mil pelo trabalho inovador realizado no setor. Mariângela descobriu mecanismos para aumentar a produtividade das plantações, reduzindo as emissões de gás carbônico e uso de fertilizantes. Essa solução biológica permitiu que o trigo, milho e outras culturas absorvessem nutrientes do solo através de bactérias, tornando o crescimento mais saudável e usando menos agrotóxicos. A World Food Prize Foundation, sediada em Iowa, elegeu a descoberta da brasileira como a mais relevante do setor deste ano. Um novo estudo médico apontou que o popular suplemento melatonina, que ajuda as pessoas a dormir, não é inofensivo e pode afetar a saúde, principalmente o coração.
A melatonina é um dos suplementos queridinhos dos Estados Unidos e do Brasil. É usado por milhões de pessoas para ajudar a dormir. Aqui no território norte-americano é vendido sem receita nas farmácias e, por causa disso, o consumo vem crescendo diariamente e preocupando as autoridades. Um novo estudo apontou que o uso contínuo da melatonina pode ser mais prejudicial à saúde do que se imagina. Aumenta o risco de insuficiência cardíaca, hospitalizações e até aumento da mortalidade. Os pesquisadores analisaram registros médicos de 130 mil pacientes. Os que tomaram melatonina por mais de um ano tiveram 90% mais risco de desenvolver insuficiência cardíaca nos 5 anos seguintes. Os estudos não são conclusivos e os especialistas afirmam que é preciso mais pesquisas no assunto, mas dispararam o alerta de cautela e precaução em relação ao suplemento, que é muito popular. Os pesquisadores lembram que, apesar de ser natural, ele atua no sistema hormonal e é por isso que é perigoso. A orientação é sempre consultar um médico para o consumo deste suplemento. E, segundo um novo estudo, caminhar por mais de 10 minutos pode reduzir o risco de doenças e também aumentar a expectativa de vida. Pesquisadores dizem que andar por distâncias mais longas ajuda a regular a pressão arterial, melhorar a circulação e reduzir o estresse. Os médicos comparam esse benefício a um treino de músculo que se fortalece com o tempo. E olha, não é só na natureza que esses efeitos aparecem, não. Um outro estudo mostra que caminhar em áreas urbanas com elementos verdes, como parques e árvores, por exemplo, também reduzem a ansiedade e melhoram a atenção. Os especialistas recomendam evitar ruas e avenidas com movimentos pesados e também buzinas. A proposta é escolher locais tranquilos, com visual agradável para relaxar e obter um resultado positivo. Fica aí a dica. E olha, mudando de assunto, subiu para 9 o número de mortos no acidente aéreo com um avião de carga da UPS que saía de Kentucky rumo ao Havaí. As imagens da tragédia foram gravadas por câmeras locais e são impressionantes. As imagens mostram o avião caindo, explodindo em chamas e deixando um rastro de destruição. O acidente com a aeronave da UPS aconteceu durante a decolagem do Aeroporto Internacional de Louisville, em Kentucky, e chocou o estado. Este motorista de caminhão, que estava no local, registrou toda a cena impressionante que provocou um enorme incêndio em uma área industrial. A fumaça podia ser vista a quilômetros de distância. Hoje de manhã, bombeiros ainda jogavam água nas áreas atingidas que tinham fumaça. 3 pessoas que estavam na aeronave morreram no acidente. O restante das vítimas fatais foi em solo. O prefeito Craig Greenberg disse que as autoridades ainda buscam por desaparecidos e afirmou que o número de mortos pode aumentar. As autoridades informaram que uma investigação foi aberta para apurar as causas da tragédia, considerada a pior na história do estado. Os voos no aeroporto foram retomados hoje. A seguir, frio ártico deve atingir os Estados Unidos e derrubar as temperaturas em diferentes regiões do país. E você vai ver também que um brasileiro foi eleito um dos homens mais bonitos do mundo em um concurso internacional. Américas no ar. Oferecimento EasyPag. Compra inteligente para imigrantes. iPhone desbloqueado, parcelado, só com passaporte. Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. O Brasil fez história na Copa do Mundo Feminina de Futebol do Sub-17. Pela primeira vez, a seleção chegou à semifinal na competição, mas ontem à noite elas perderam para a Coreia do Norte no Marrocos. Esses jogos, funcionam como porta de entrada para o futebol profissional e colocam as brasileiras em destaque para um dos maiores negócios do mundo, a venda de jogadores para o exterior. A seleção Sub-17 venceu o Canadá nos pênaltis. Avançou pela primeira vez para a semifinal, mas ontem à noite perdeu para o time da Coreia do Norte. Apesar da derrota, as jogadoras ficaram na mira de olheiros de diferentes países e chamaram a atenção. É que o futebol não é só paixão, é um dos maiores negócios do mundo. Entre 2016 e 2025, o Brasil faturou quase
3 bilhões de dólares com transferências de jogadores formados no país. O levantamento da OneFootball mostra que o nosso país é o segundo no ranking global, atrás apenas da França. Mais da metade dos lucros vem de atletas com até 20 anos, o que destaca a força das categorias de base. Além da Europa, clubes dos Estados Unidos, como o Inter Miami e Atlanta United, estão investindo em jovens brasileiros. São Paulo, Fluminense, Palmeiras e Santos estão entre os 20 melhores do mundo em formação de talentos. Tem alerta de clima frio. Milhões de pessoas devem sentir uma onda gelada já neste final de semana. É que uma massa de ar ártico vai avançar do norte do país e se espalhar para o sul e leste, com temperaturas de 10 a 15 graus abaixo do normal. Até domingo à noite, estados ao leste das Montanhas Rochosas devem sentir esse impacto. No Texas, os termômetros podem chegar a 0 no final de semana. Em Buffalo, Nova York, a previsão é de temperaturas na casa dos 20 graus Fahrenheit. Isso já na próxima segunda-feira. Algumas regiões podem também registrar neve, mas os meteorologistas dizem que o frio não deve durar muito. E a expectativa é que os termômetros voltem ao normal entre terça e quarta-feira da semana que vem. Vamos aproveitar e dar uma olhadinha na previsão do clima, ver como é que vai estar amanhã. Olha só, em Boston a gente tem sol entre nuvens, com um pouquinho de chuva ao longo do dia. O mesmo cenário em Nova York. Por lá, em Nova York, mínima de 42, máxima de 66. Charlotte não vai ter sol, vai ser nublado durante todo o dia. Atlanta, sol entre nuvens. Jacksonville, tempo encoberto. Miami, a gente vai ter chuva ao longo do dia, mínima de 72, máxima de 80 graus. Houston, sol vai brilhar aí o dia inteiro com máxima de 79. Em Brownsville, a máxima é de 87. El Paso, tempo encoberto, mínima de 54, máxima de 82 graus. Phoenix não vai ter sol nessa região, em toda essa área aí a gente vê tempo encoberto. Em São Francisco tem um pouco de pancada de chuva ao longo do dia, com mínima de 55, máxima de 62 graus. Agora a gente fala de uma história em São Francisco que está viralizando nas redes sociais. Uma mulher resolveu usar outdoors espalhados pela cidade para encontrar um futuro marido. Olha só. A californiana Lisa Catalan instalou 7 outdoors ao longo da Highway 101 com um pedido direto: case com Lisa. Ela também criou um site para receber candidaturas e distribui cartões de visita em pessoa. Estou procurando um marido, um relacionamento sério e, quem sabe, o amor da minha vida, diz Lisa. Nos Estados Unidos, campanhas pessoais em outdoors são mais comuns do que se pensa, especialmente em cidades como Nova York, Los Angeles e Miami. Segundo estudos de marketing afetivo, cerca de 12% das iniciativas desse tipo geram encontros reais, mas menos de 3% resultam em relacionamentos duradouros. Esse projeto é real. Estou falando sério sobre encontrar o amor da minha vida, afirma ela. A americana segue otimista e diz que se o futuro marido estiver vendo, ela está pronta para conhecê-lo. E um catarinense foi eleito um dos homens mais bonitos do mundo em um concurso global. Esse ator e modelo competiu contra 42 adversários de diferentes países e se destacou. Rodrigo Dissoni conseguiu entrar para o seleto grupo dos 10 homens mais bonitos do mundo, que foram selecionados no Mister Internacional 2025, realizado na Tailândia. O brasileiro esbanjou elegância, charme e personalidade na passarela contra 42 adversários do mundo todo. Título no Mister Brasil, o top 10 no International e o título de Mr. Congeniality com certeza me trouxeram uma visibilidade internacional e isso é muito bacana. Mas eu nunca neguei que o meu objetivo é potencializar minha carreira de ator. O dono de um sorriso carismático, além de ficar entre os top 10, ainda levou o prêmio de Mr. Congeniality, o Mr. Simpatia, escolhido pelos próprios concorrentes. Rodrigo iniciou a carreira com um papel de peso aqui na Record. Ele interpretou Adão na novela Jesus. Tem que morrer no lugar deles. O próximo desafio mesmo é fazer com que toda essa visibilidade ela se transforme em algo concreto e real na indústria do cinema.
O modelo quer aproveitar a visibilidade do título de embaixador da beleza masculina no Brasil para provar que é mais que um rosto bonito. Rodrigo fala fluentemente inglês e espanhol, é ator, advogado, pai e empresário de sucesso. O brasileiro virou inspiração para muitos jovens e símbolo de que conquistas distantes são possíveis. E no final das contas, o que eu quero é contar histórias, é gerar impacto positivo. É isso que me motiva. Então eu tenho certeza que vocês ainda vão me ver em produções internacionais. E o Jornal Américas no Ar termina agora. A gente se espera então na próxima edição. Até lá!